Vamos avançar na bancada desportiva com a entrevista a Paulo Catarino. Ele é um veteraníssimo jogador, ainda hoje continua a fazer as suas delícias em termos de futebol. Obviamente que este tempo de pandemia vem trazer muita incerteza, muita espera também naquilo que é o futebol. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Eu há pouco estava-te a dizer que só faltava 1 minuto para entrares em direto, não valia a pena baixar já os calções, ainda bem que isto é só rádio, porque as pessoas, quem conhece o Paulo sabe muito bem como é o Paulo enquanto pessoa, que é uma pessoa daquelas inigualáveis, feita de boa disposição, feita de mensagens que nos tocam e de uma maneira de estar na vida um pouco diferente daqueles que gostam mais de ser certinhos e direitinhos. O Paulo é o oposto, é a boa disposição em pessoa, e é um prazer voltar a estar com o Paulo, que já passou pelo Grupo Oriente Sport, pelo Valenças, numa carreira recheada de muitos clubes. Foram mais de 30 emblemas que fazem parte do percurso do Paulo Catarino, boa parte ou a maioria no distrito de Setúbal. Paulo, uma carreira que começou há muitos anos, tinhas apenas 5 anos de idade. Tu hoje em dia tens 49 anos, ou seja, já é um percurso tremendo. Como é que foram esses primeiros tempos do miúdo Paulo Catarino, com 5 anos, a iniciar no clube do seu bairro? Então, boa tarde a toda a gente que nos está a ouvir. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. A si e à Rádio Nova Antena. É sempre um prazer que eu recebo estes convites, porque sempre me trataram bem. A comunicação social sempre foi impecável comigo e eu sinto-me sempre, não é uma obrigação, é sempre um prazer falar e estar sempre disponível. Quanto à sua pergunta, sim, começou muito cedo aqui no meu grande bairro, que é o Viso, que é Setúbal, um bairro muito conhecido de Setúbal, na altura um bairro de gente humilde, de gente pobre, de gente trabalhadora, de gente do mar, ou seja, vivi aqui num ambiente que também favoreceu um pouco a minha personalidade, né? E toda a minha vivência e toda a minha história foi isso que moldou a minha personalidade. Comecei aqui no clube de bairro com 5 anos. A minha mãe entregou-me aqui na altura ao treinador, ao Sr. Henrique, que era a pessoa responsável por tudo no clube. Era um clube que tinha uma barraca, era numa barracazinha, tinha umas prateleiras com umas camisolas antigas de lá, umas bolas rotas, e era assim que nós éramos muito felizes, que eu era muito feliz, e foi aqui que comecei a ganhar realmente a paixão que tenho pelo futebol. Era paixão pura e dura, onde, apesar de haver menos condições, havia a alegria pura de jogar à bola, de fazer amigos, de marcar golos, que foi aquilo que o Paulo Catarino tantas vezes fez na sua carreira, e começou então nesse clube do seu bairro, no Sporting Clube Figueirense, e depois teve aí até aos juvenis. Depois no juvenis esteve nos Pelezinhos, também em Setúbal, e os júniores foi no 1º de Maio. Nesse percurso de formação, que já falou aí um bocadinho daquela barraca, dos equipamentos e das bolas rotas, que memórias guarda? Grandes memórias, muita saudade, muita nostalgia, porque foi uma formação toda feita em campos pelados, daqueles pelados mesmo, pelados, a sério. E isso favoreceu muito também o meu crescimento como jogador, porque parece que não, os pelados irregulares obriga a mente do atleta a funcionar muito mais rápido do que hoje em dia. Os meninos têm os sintéticos todos direitinhos, e que a bola vai sempre direitinha, e aqueles pelados cheios de lama, cheios de buracos, obrigava o cérebro a trabalhar de uma forma que hoje em dia faz muita falta ao futebol. Por isso é que faz muita falta aquele jogador de rua que já acabou, terminou. O jogador hoje está moldado, e eu tenho saudades dessa infância, e ainda bem que fui desse tempo, porque se fosse neste tempo tenho certeza que não seria nunca o jogador que fui, nem a pessoa que sou, e esses tempos traz muitas lembranças, porque era uma amizade pura e dura, e nós íamos para os treinos e para os jogos com uma paixão e com uma amizade uns para os outros, que hoje em dia é muito raro de se ver. E hoje os clubes funcionam tudo à base do negócio,
A formação é praticamente um negócio em que os pais têm que pagar para as crianças estarem lá a passar o seu tempo, alguns, e muitos deles pouco aprendem, porque, como se sabe, hoje em dia a formação é muito nessa base, e naquele tempo não era nada disso, era uma paixão tanto da pessoa responsável como dos miúdos, porque também só iam para esses clubes aqueles que tinham o mesmo jeito para jogar a bola. Hoje em dia já é um bocado quem pagar vai antes, e é perfeitamente normal, porque é uma atividade, mas naquele tempo era diferente. O clube só ia buscar aqueles miúdos que realmente tinham um jeito para jogar, e pronto, e foi assim, guardo com muita saudade desses tempos de infância. São tempos bons que foram moldando também o Paulo Catarino enquanto pessoa, enquanto futebolista, que passou por tantos clubes: Palmelense, Quinta do Conde, Pai Pires, Fabril, Alcostense, Malveira, Torriense, Grupo União Sport, Amarante, Santana, Mafra, Pinhalvense, Olivais de Moscavide, Atlético, Olhanense, Lessa, Vitória de Setúbal, Imortal, Nacional, Montijo, Santiago do Cacém, Comércio e Indústria, Quimigal, Quinta Gense, também o Valenças, Sacavenense, Alcanenense, tantos e tantos clubes que foram construindo também as suas memórias, a sua carreira. Que balanço faz deste percurso tremendo, onde o Paulo conseguiu atingir a marca dos 301 golos? Não, meus amigos, isto não é invenção, foram 301 golos. É uma coisa, assim, uma marca daquelas loucas. Como é que foi? Que balanço faz, Paulo? Eu penso que o balanço é muito positivo, porque, principalmente porque eu vim de baixo, comecei como sénior no último escalão do futebol português, no mais baixo que há, e não é fácil para ninguém escalar até lá acima em poucos anos. E eu, em 5 anos, saí da segunda distrital para a primeira liga. E isso custou muito sacrifício, muito tempo longe de casa, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, dos meus amigos. Custou muitas noites de choro sozinho, porque era um miúdo e tive que arriscar, porque eu comecei a trabalhar com 17 anos, e trabalhava e jogava futebol, e aos 22 surgiu uma oportunidade de ser profissional, e eu arrisquei, e larguei um trabalho que tinha fixo, para arriscar numa profissão que era o meu sonho, mas que podia não dar. Felizmente o fiz e correu tudo bem, e em 5 anos, peço que cheguei da segunda distrital até à primeira liga. Durante esse tempo de profissional estive mais longe daqui do meu distrito, por isso depois, quando começo o percurso inverso, já com alguma idade, começo a fazer o percurso inverso, mas já aqui em clubes perto de Setúbal, porque era aqui que eu queria estar, junto da minha família, junto da minha mãe, que teve muitos anos sem mim, e que estou-lhe também muito a ela, principalmente a ela. E pronto, eu estou muito orgulhoso da carreira que fiz, porque, como disse, não é fácil. Fácil começar num grande e ficar por aí pelos clubes grandes e pronto, e ter as portas abertas em todo lado. Outra coisa é começar nos clubes de bairro, nos clubes pequenos, e ires abrindo portas com o teu valor, com o teu talento, e não à custa de empresários, nem de favores, e isso deixa-me muito orgulhoso. Portanto, eu acho que quando terminar a minha carreira posso olhar para trás e o meu filho pode ter orgulho naquilo que eu fiz. Os 300 golos, antes é sinal que eu tinha algum talento, eu tinha algum dom para fazer golos, porque, como eu sempre digo, fazer golos é um dom. Nenhum treinador do mundo ensina ninguém a fazer golos, isso nasce com o jogador. Eu fui aperfeiçoando, fui melhorando, fui sempre querendo mais, e depois, quando cheguei perto da meta dos 300, foi na altura então que tinha feito a promessa à minha mãe, que estava num momento muito difícil da vida dela. Tinha sido diagnosticado o Alzheimer, e ela sempre foi a minha fã número 1, foi sempre a minha inspiração, e eu prometi-lhe que chegaria aos 300 golos, e consegui, graças a Deus, com algum sacrifício, porque 49 anos, 48, com 6 operações aos joelhos e à coluna e a vários, deixam marcas, mas felizmente consegui, e estou muito orgulhoso disso. É um percurso, Paulo, impressionante, um percurso a pulso, como disseste, de baixo para cima, com muitas camisolas que orgulhosamente vestiste. Esse percurso, qual foi a parte mais difícil? Foi mesmo estar afastado da família, nesses tempos de caminho em progressão até à Primeira Liga? Sim, sem dúvida que sim. Foi eu
Eu praticamente, desde que a minha mãe, como é pública, eu fui adotado. A minha mãe faleceu no parto e esta minha mãe tomou conta de mim desde os 17 dias e adotou-me e foi ela que me criou e vivi sempre com ela, só eu e ela, os dois, até aos 23 anos, quando decidi sair de casa para arriscar. E custa muito, são muitos anos a pegar a ela, nós tínhamos uma relação muito próxima e senti da parte dela que ele está muito, custou mais ver a tristeza dela do que a hipótese de eu fazer carreira no futebol, e já disse várias vezes isto, se fosse hoje, se calhar não tinha feito, porque perdi muito tempo da companhia dela, foram 6 ou 7 anos longe de casa. Ela compreendeu, percebeu que era a minha vida, que era o meu sonho, mas por um lado valeu a pena, por outro não, por isso mesmo, mas foram muitas camisolas, muitos meses, muitos anos fora de casa, sozinho, e pronto, foi o que consegui fazer, e podia ter ido mais longe se os tempos fossem outros. Naqueles tempos era muito complicado para um atleta que vem de baixo chegar à Primeira Liga. Eu felizmente consegui. Hoje é muito mais fácil com a panóplia de publicidade que há, com as internets, com as redes sociais, com os jogos a dar a toda hora na televisão dos escalões mais baixos. Isso é muito bom para os jogadores dois. Os jogadores dois têm muita sorte de ter as oportunidades que têm. Eu, naquela altura, era muito complicado um jovem assumir-se numa equipa sénior, e uma das maiores dificuldades que eu tinha era, eu sempre, todos os anos, subia um degrau na minha carreira. E não é fácil tu chegares, por exemplo, de uma distrital para uma terceira divisão e assumires-te como titular. E depois saíres da terceira divisão para uma segunda divisão e assumires como titular. Depois passar de uma segunda divisão B para uma segunda liga e assumires como titular. E eu consegui sempre isso. Isso foi muito bom para mim. E estou muito, como disse, muito orgulhoso da carreira que fiz. Sendo que, Paulo, o momento mais alto foi mesmo representar o clube da sua terra, o Vitória de Setúbal. Sim, sem dúvida. Isso era um sonho de criança. A minha família é toda de Vitória de Setúbal, a minha mãe, meus irmãos mais velhos, toda a família era de Vitória de Setúbal, e apesar de eu ser portista, tenho uma paixão muito grande por Vitória de Setúbal, e o meu sonho era jogar no Vitória de Setúbal. Eu só pensava em jogar no Vitória de Setúbal, e tanto assim é que, quando surgiu a oportunidade do Vitória de Setúbal, eu tinha à minha frente um contrato com uma equipa espanhola que era o Getafe, de 2 anos, a ganhar o dobro do que vinha a ganhar para Setúbal. Mas assim que me ligaram daqui de Setúbal, o coração falou mais alto, e só de imaginar o orgulho que a minha mãe e que meus irmãos iam ter em mim e ver-me aqui no estádio do Bonfim, nem pensei 2 vezes e recusei a Espanha para vir para aqui, e não estou nada arrependido. Foi uma decisão muito boa em termos pessoais, e deixou-me de consciência tranquila que fiz tudo para orgulhar a minha mãe e meus irmãos. Estreou-se pelo Setúbal a 20 de agosto de 1999, no empate a uma bola com o Vitória de Guimarães, no estádio do Bonfim. Eu guardo esse jogo com muito carinho, por uma simples razão, porque o treinador do Guimarães era uma pessoa que eu adoro, que é o Mr. Quinito, e ele gostava muito de mim, e eu lembro-me bem desse jogo, porque foi uma estreia muito feliz para mim, né? Tinha a família na bancada, entrei na segunda parte, salvo erro. E o Mr. Quinito era uma pessoa que gostava de mim, chamava-me o meu menino, e eu lembro agora por tudo o que o Mr. passou, o Mr. Quinito passou, recordo-me bem desse jogo, porque foi exatamente contra ele, contra o Guimarães. Na altura tinha uma grande equipa, e foi um jogo muito bom para a estreia. Quinito é, sem dúvida, um homem dos maiores do futebol português. Não merecia passar por aquilo que passa, infelizmente, e só um pai sabe aquilo que ele sofre. Catarino, e que significado teve aquele golo na Taça de Portugal contra o Vilafranquense? Foi o momento mais, se calhar, uma das mais alegrias da minha carreira, porque foi uma espinha que eu tirei da garganta, porque as coisas não... Infelizmente, o treinador na altura foi dos 50 treinadores que eu tive, só houve 3 treinadores que não apostaram em mim como titular. Dos 50 que eu tive na carreira, 3 treinadores. Este foi o Mr. Carlos Cardoso, foi um deles. Achava que tinha outras opções, e eu respeitei, e eu jogava pouco, praticamente era um suplente utilizado nos últimos 10 minutos, 15 minutos, o que é muito difícil para um jogador que se quer afirmar. E aquele jogo foi perfeito, porque nós estávamos a perder, e ele meteu-me na segunda parte, e
nós conseguimos o empate e o jogo foi a prolongamento, então tive a oportunidade de jogar mais do que os 15 minutos habituais, porque tive um prolongamento para jogar, e então na segunda parte do prolongamento, um cruzamento do Chiquinho Conde, fiz um grande gol de cabeça e foi uma alegria enorme, tirei uma espinha do que tinha aqui atravessada, porque eu sabia a qualidade que tinha, sabia que se jogasse mais vezes ia fazer gols, mas infelizmente mesmo com aquele gol as coisas não mudaram e continuei a não ter as oportunidades que eu achava que merecia, até porque nos jogos de preparação do Vitória de Setúbal que nós fazíamos praticamente todas as semanas eu fazia sempre gols e foi pena não ter apostado em mim, mas pronto, são opções e que eu respeito, mas esse gol foi muito importante e tenho uma grata recordação dele. Falou nos treinadores, mas há um treinador que guarda com especial apreço, que se chama Ricardo Formosinho, que segundo o Paulo soube tirar o melhor de si. Sim, sem dúvida. Foi um treinador que eu, primeiro porque apostou em mim quando mais ninguém queria fazer, porque eu vinha de uma operação à coluna, a 2 hernias discais, uma paragem de 4 meses, 5 meses, e nesse ano os clubes que falavam comigo queriam todos que eu fosse treinar primeiro para ver se eu estava bom, porque tinha sido uma operação complicada, à coluna, que é uma zona muito complicada para um atleta, e nessa altura lembro que o Formosinho chegou ao pé de mim e disse, não, tu vais comigo para a Albufeira, eu vou para a Albufeira, vamos fazer uma equipa para subir, tu vais comigo, não precisas de ir à experiência, assina já. E eu assinei, e felizmente foi o melhor ano da minha carreira, porque ele espremeu-me tudo aquilo que eu tinha para dar, e fiz nesse ano 27 gols, uma subida à segunda liga, e então os contratos começaram a aparecer, tal como esse do Getafe, como outros clubes da Primeira Liga, e então eu optei pelo Vitória de Setúbal. Por isso é que eu digo que ele foi o treinador que mais soube tirar de mim, apesar de algumas guerras que tínhamos, mas isso era natural entre o Mister e eu, porque quem sabe a personalidade dele sabe que ele é um pouco assim, é um pouco a Jorge Jesus, mas antes foi um prazer enorme ser treinado por ele. Paulo, vamos fazer aqui uma pequena paragem, já regressamos para continuar a perceber um pouco da tua carreira, falar naqueles jogadores que também estiveram contigo e falar nessa pessoa tão especial que é a tua mãe, que merece aqui de ser focada, porque de facto era uma senhora com S grande, uma mulher com M grande, que de facto ainda hoje te lembras com tanto carinho, tanta paixão e tanto amor. Até já. Está com a bancada desportiva, estamos à conversa com Paulo Catarino, veteraníssimo jogador. Paulo, ainda não penduraste as botas. Como é que é possível aguentar, depois das operações de tantos anos, aos 49 anos, continuar na luta, apesar do raio do Covid, apesar de tanta moenga que anda por aí, e és teimoso ao máximo e não penduras as botas? É verdade. Eu estendi um pouco a carreira exatamente por causa daquela promessa que tinha feito à minha mãe. De qualquer maneira, eu também já enquanto me sentisse bem, que ia continuar a jogar, graças a Deus trato-me, nunca bebi, nunca fumei, nunca perdi noites, ou seja, desde que comecei a jogar, mesmo quando era amador, sempre fiz carreira, sempre fiz vida como se fosse profissional, porque era a minha ideia, era essa e era o meu sonho, e portanto abstive-me de algumas situações que são prejudiciais, como perder muitas noites, como beber, como fumar, e essas coisas. Sempre cuidei do corpo, sempre tratei muito bem, portanto sentia-me bem, e só não estou melhor porque também quando iniciei a carreira de treinador adjunto, que há coisa de 5 anos, tive que deixar de treinar tantas vezes como gostaria, e isso também deixou-me um pouco mais frágil. De qualquer das formas, como me sinto bem e como continuam a aparecer clubes e convites, e eu tenho uma paixão enorme, hoje em dia já mais pelo jogo, pelo treino já me custa um pouco a treinar, porque já acho, hoje em dia os treinos são um pouco aborrecidos em termos de metodologia, do que era no meu tempo, e eu já tenho certa paciência para muito treino tático e essas coisas que os meus agora têm que levar, mas eu continuo com uma paixão enorme pelo jogo, pelo domingo, aquela sensação de entrar em campo, de fazer golo, festejar, isso continua como se fosse o primeiro dia que tivesse a estrear-me como jogador de futebol. Portanto, e vou continuar assim, meti um objetivo para mim, quero terminar os 50, tenho ainda mais 1 ou 2 objetivos que quero concretizar, e depois então descanso
como dizem aqui em casa, está na hora de descansar. Paulo, o grande objetivo eram os 300 golos, foi alcançado, era uma promessa à tua mãe. Que importância teve para ti conseguir de facto cumprir essa promessa e poder levantar a camisola e mostrar o número 300? Sim, teve toda a importância, teve a maior importância do mundo, até porque ela era a pessoa mais importante da minha vida, sempre foi, até o nascimento do meu filho. Já tive dividido o coração em dois, mas enquanto não tive filhos, ela foi a dona e senhora do meu coração. Foi graças a ela que eu cá estou, que eu tenho uma vida feliz, que tive uma infância feliz, mesmo com as dificuldades, mesmo sendo uma senhora analfabeta, reformada por invalidez, que vivia sozinha, que tinha poucos recursos, não teve problema nenhum em me adotar, em ficar comigo, porque possivelmente sem ela não sei o que seria da minha vida, não faço a mínima ideia, isso também não interessa muito agora para aqui, mas portanto eu tinha que ser agradecido a uma pessoa que faz isto por uma pessoa que nem sequer era filho dela, né? E ela tratava-me, toda a gente sabe que ela só tinha olhos para mim, mesmo com 5 filhos, ela só tinha olhos para mim, e os meus irmãos nunca tiveram ciúmes, nunca tiveram nada, sempre também foram apaixonados por mim, e eu no fundo dediquei a minha carreira a ela porque ela merecia que eu fosse feliz e que tivesse sucesso naquilo que escolhi. Portanto, esse momento tinha que ser concretizado, desse por onde desse, nem que eu tivesse que jogar até aos 80 anos, eu tinha que fazer o gol 300, porque prometi naquele dia em que me despedi dela, e pronto, estou orgulhoso, estou feliz por ter conseguido, esteja onde ela estiver, com certeza que sabe que as promessas que eu faço que cumpro. Paulo, no topo do Facebook tens a fotografia da tua mãe e tens uma mensagem que passo a ler. Não sou capaz de quantificar o amor que sinto por ti. Sei apenas que te amo mais do que julguei humanamente possível. Sei apenas que preciso de te amar cada segundo da minha vida. Foste, és e serás sempre a minha rainha. Foi uma rainha, Paulo? Sim, foi muito mais que isso. Foi como estava a dizer, foi muito mais que isso. Foi tudo, né? No fundo foi tudo. E hoje aquilo que eu sou, é ela deve, né? Portanto, acho que esse texto explica um pouco aquilo que eu quis dizer. E mesmo já não a tendo cá, vai fazer agora 6 anos, ela continua a estar presente em todo o lado aqui em casa, na rua, inclusive tatuei a cara dela no peito. E pronto, e é assim, estou feliz por ter tido a sorte de ter encontrado uma pessoa como a minha mãe, e porque ela deve tudo. Uma pessoa incrível, que é uma história tão bonita, esta tua, Paulo, em que alguém que podia passar ao lado e não resgatou um miúdo quando já tinha 5 filhos, ajudou, amou e fez de ti a pessoa que és, e o valor que a família tem no teu caminho é de facto bonito, e aquilo que vais escrevendo, as memórias que partilhas, as fotografias que tiraste, algumas delas, se eu fizesse isso à minha mãe era descomungado, é de certeza absoluta, já não recebia a herança ou as dívidas, porque há fotografias que tu tiraste com a tua mãe. Qual foi a fotografia mais louca que tu tiraste com a tua mãe? Epá, eu lembro-me de coisas mesmo incríveis, no banho, todo despido, aí é uma coisa louca. Eu tirei tantas e fiz tantas brincadeiras com ela. Foi na altura em que ela antes foi diagnosticado o Alzheimer, e nós estávamos aqui em casa e eu estava a tomar conta dela 24 horas por dia, né? Estava como cuidador, e pronto, nós aqui em casa sozinhos e temos que fazer alguma coisa, né? E em vez de estar a carpir mágoas e a minha mãe está Alzheimer e é um problema, não, eu fiz disso, virei ao contrário e quis fazer disso um momento especial entre eu e ela. E uma das fotografias que nós fizemos, por exemplo, foi uma vez em que os meus amigos estavam na praia e só estavam a pôr fotografias na praia, e eu como não podia ir à praia, estava com ela, trouxe a praia aqui para dentro de casa, então pus uma sombrinha, um guarda-sol aqui dentro na sala, pus uma toalha, bronzeei-me, eu
vestiu os calções de banho, pus os óculos de soleil, uma Coca-Cola e estivemos aqui os dois a fingir que estávamos os dois na praia. Foi uma das brincadeiras que eu fiz, eu fiz muitas. Tão bom. E ela ria-se muito por aquilo e gostava muito, porque ela perguntava para o que era aquilo e eu dizia que era para pôr no Facebook, para as pessoas verem que tu também vais à praia. E assim foi passando o tempo e foi custando menos ver a degradação, porque, como sabe, o Alzheimer vai tirando as faculdades às pessoas e do que estava previsto, que seria 1 ano de esperança de vida, a minha mãe teve 4 anos aqui comigo, o que significa que foi amada principalmente e que não foi tratada como uma coitadinha ou como muita gente faz, põe os pais no lar ou num sítio para eles ficarem lá e ir vendo semana a semana. Eu nunca na vida faria isso, impossível, e tive que abdicar de algumas coisas da minha vida, inclusive futebol, mas pronto, não me arrependo nada, fiz aquilo que tinha que fazer. Amaste com intensidade e fizeste sorrir, fizeste rir, apesar da memória ir-se apagando, proporcionaste bons momentos. Sim, há uma coisa que eu sempre e orgulho muito, foi que ela até o último dia nunca se esqueceu quem eu era. Esqueceu-se de muita coisa, perdeu praticamente tudo, mas nunca esqueceu quem eu era. E eu todos os dias lhe perguntava 7 e 8 vezes quem eu era, e ela dizia sempre: és o meu filho. E até a última, até ela perder a consciência, 2 dias antes de falecer, ela sempre soube quem eu era. E isso deixou-me muito feliz, porque eu sei de histórias que essas pessoas, infelizmente, esquecem-se até dos filhos, e eu consegui, graças a estas brincadeiras todas, e ser chato, e ela às vezes até se chateava por perguntar tantas vezes, consegui isso. E isso foi muito bom para mim também, para a minha consciência e para estar hoje aqui consciente de que tudo fiz para que nada me faltasse. Eu fico sem palavras, Paulo, porque não é fácil fazer aquilo que tu fizeste e é uma lição de vida para todos nós. Voltando um bocadinho à tua carreira, tiveste ao lado de grandes nomes do futebol português, como o Ricardo Carvalho, o Marco Ferreira, o Meiong. Que jogador, que companheiro de equipa com o qual partilhaste o campo que mais te marcou? Pois é um bocado complicado, porque eu só joguei 1 ano praticamente em cada equipa. Não tive aquele tempo em que joguei com um jogador vários anos. Isso comigo não aconteceu, porque eu todos os anos trocava de equipa, portanto eu tive vários colegas, mas de todos, com todos fiz uma grande amizade. Penso que não há um jogador das 30 equipas que eu joguei que hoje, se falar em mim, que não se lembre ou tenha alguma coisa a dizer contra mim, porque eu sempre me dei bem com todos eles. É lógico que há pessoas que nos marcam mais e que continuamos uma amizade porque estamos mais próximos. Tenho uma grande amizade, por exemplo, com o Cao, que foi meu colega no Penalvense e que jogou aí também no União Sport. O grande Cao. Exato, o grande Cao. Tenho uma amizade muito forte com ele, porque fora do futebol, porque já desde que jogámos tivemos uma relação muito próxima e moramos perto um do outro, com vários outros jogadores, com grandes. Tenho uma grande amizade com o Zé Pedro, mas não, o Zé Pedro nunca foi meu colega, curiosamente. Tenho uma grande amizade com o Marco Tábuas, penso que foi o jogador que eu ainda hoje, daqueles jogadores mais próximos, o Marco Tábuas, com o Mário Loja, com todos, penso que com todos, foram grandes homens que eu conheci no futebol, grandes jogadores, e com todos eles até é injusto dizer que é este ou aquele. Foram todos, e a todos estou agradecido, porque todos eles fizeram parte de mim e ajudaram a conseguir aquilo que eu consegui. De entre esses 30 clubes, 2 são do concelho de Montemor Novo, o Grupo União Sport, onde marcaste 6 golos, e também o Valenças, mais recentemente, onde marcaste 2 golos. Que memórias guardas de Montemor, do União e também do Valenças? Do União guardo memórias muito boas. Foi uma altura muito boa, foi uma decisão muito boa minha de ir para aí. Infelizmente tive aí só 7 jogos. Marcaste, vieram-te logo buscar. Exatamente. As coisas estavam a correr muito bem e na altura o União Sport estava na 3ª divisão e nós tínhamos um grupo fantástico, malta fantástica, essa malta daí, o Mister Perdigão, era bom. Bastava chegar ao treino e o treinador está no balneário com uma viola a tocar e a cantar com os jogadores, dá logo para ver o ambiente que é. E isso agradava muito, eu gostava muito disso. O Mister fantástico,
muito aprendido, fantástico. Toda a gente daí me tratou com grande carinho, com muito respeito e eu adorei estar aí. Mas antes, o futebol é mesmo assim, passado 6 jornadas, as coisas estavam a correr muito bem, surgiu uma proposta do Torrense, que estava na segunda divisão, e eu já tinha alguma idade, e achei que era uma oportunidade de provar a mim próprio que podia jogar na segunda divisão com 38 anos, ou 37, salvo erro, e fui, e acabei por fazer quase 20 golos nesse meia época que fiz também no Torrense. Foi uma época fantástica, mas guardo grandes recordações do União muito Futebol, como é óbvio, né? São memórias que ficam, memórias que marcam a tua carreira e o teu percurso, e naquele momento também havia aquele pensamento: o que é que valia o Paulo Catarino? E o que é certo é que entre o União e o Torrense marcaste mais de 20 golos, e é impressionante quando isso acontece num jogador que já tinha nessa altura alguma idade. 37 não é nada fácil, não é? Sim, e isso foi também mostrar a mim próprio que tinha qualidade. Por isso é que eu joguei em muitos sítios e cheguei onde cheguei, porque essa qualidade sempre esteve, né? O golo em mim sempre viveu em mim, e só precisava era de uma equipa que me ajudasse a fazê-los, porque um ponta de lança sem os outros 10 dificilmente consegue fazer algum golo, né? E não há receitas, não é, Paulo? Não há receitas para isso. Não há receita nenhuma para isso. É o teu dom e é teres uma equipa que te ajude. E eu tinha aí no Montemor uma equipa que me ajudou muito, os colegas que me ajudaram muito, e no Torrense ainda mais, porque a qualidade era muito maior e ajudaram muito a fazer a época que eu fiz com 38 anos, e me permitiu ficar no Torrense mais um ano, o que foi bom também em termos monetários, mas também não vou dizer que não, porque fui ganhar muito mais, né? E estava num patamar acima. Quanto ao Valências, foi também uma situação um bocado diferente, mas também que gostei muito das pessoas, porque as pessoas convidaram para ir já numa altura em que eu estava como treinador adjunto e não podia jogar aos domingos, mas disseram-me que iam tentar antecipar os jogos para sábado para eu conseguir chegar aos 300 golos, porque na altura faltavam 7 golos, salvo erro. O que é certo é que eles não conseguiram adiar jogo nenhum, antecipar jogo nenhum, e eu só consegui ir a 2 jogos, e desses 2 jogos fiz 2 golos. Portanto, acabou por ser também uma boa média, num clube muito simpático, de gente muito simpática, um pouco difícil de chegar ao Ciborro, mas ficou uma boa lembrança das pessoas, porque as pessoas sempre me trataram com muito carinho e respeito. Paulo, e situações caricatas, engraçadas do seu percurso? A sua forma de comemorar os golos nem sempre é mais institucional, nomeadamente há uma fotografia que coloca muitas vezes no seu Facebook em que está de calções em baixo e tem um belíssimo par de boxers muito giro, muito engraçado. Foi um dos dias dos namorados. Aquele jogo foi um dos namorados, e aqueles boxers tinham sido oferecidos para a minha esposa, e foi da maneira que eu achei de homenageá-la, foi despir os calções. Em vez de tirar a camisola, também tirei a camisola e tirei os calções, tirei os dois. Mas já tive outros, por exemplo, houve um jogo no Carnaval de Fabril em que levei um fio dental da minha esposa também, em que despi os calções, e o árbitro ficou um bocado assim, meio, não estava à espera, mas também acho que ninguém estava à espera, Paulo. Pois, ninguém estava à espera, exatamente, porque eu faço questão, quando faço estas coisas, faço questão que ninguém saiba, que é para ser surpresa total. E várias outras coisas. E houve algum árbitro que não gostou da brincadeira e deu-lhe um amarelo? Ou não? Não. Os árbitros sempre também é uma categoria que também sempre me respeitou muito e sempre perceberam as coisas que eu fazia e não viam maldade disso. E nunca tive problemas com eles, até achavam muito engraçado. E hoje, quando apanho alguns ainda aí na Distrital, eles dizem: pai, lembro-me daquele jogo, e foi fantástico. Fantásticas memórias, Paulo, daquelas que nos deixam a sorrir. Algum sonho ainda por cumprir? Há pouco falava em 2 ou 3 objetivos. Sim. Qual é o próximo objetivo? Este ano o meu objetivo era, infelizmente a pandemia cancelou um desses objetivos, que era jogar contra o meu filho, e este ano teria sido possível. Porque o tal filho feito em Paris, não é? Exatamente. 3 horas de loucura, ouvi dizer. Porque ele está no comércio e indústria, e eu estava no Brejo, e nós íamos defrontar, e infelizmente a pandemia não permitiu isto. Esse era um dos objetivos. O outro era terminar aos 50 anos, estou com 49, queria fazer a última época com o público,
porque isto sem público é um bocado estranho. E pronto, esse é dois meus anos. E o outro objetivo era ultrapassar os 30 clubes representados. Vamos ver se será possível, porque se conseguir, serei o jogador no mundo com mais clubes representados. Só há um jogador no mundo que tem mais clubes representados que eu, que é o El Louco Abreu, um uruguaio, que tem 30 clubes. Eu tenho 29, ou seja, faltam-me 2 clubes, faltam-me um para igualar e 2 para ultrapassá-lo. Vamos ver se dá, se não der também não é por aí, mas acho que seria bonito também. Paulo, foi um prazer falar contigo, uma lambidela dos meus cães ao Bono, que também é um ser especial, e foi um prazer falar com o Paulo, e espero que cumpra os seus objetivos, que cumpra aquilo que também sonha ainda no que resta da sua carreira, e que por aí afora continue sempre com essa boa disposição, porque essa boa disposição é inspiradora, e neste mundo que nos bota tão abaixo, é bom a gente sorrir e rir, ficar com as faces doridas de tanto rir, e isso é tão bom. Paulo, um abraço e até uma próxima. Grande abraço, muito obrigado a todos.